Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do Novo Aprovado. Hoje a gente tem novamente a segunda versão, um casal. Casal aprovado no concurso TJ de São Paulo. Daqui a pouco vou falar um pouco sobre eles. Mas claro, tem aqui do meu lado a minha companheira de Brabocast, que ficou conhecida como 01, como a rainha da pamonha. Nossa, cada hora, cada podcast ele inventa um apelido novo. Rainha da pamonha e Babalu. Não, porque é 01, rainha da pamonha e Babalu. A rainha da pamonha é mentira. Você não foi rainha da pamonha? Não, não fui. O que era aquele concurso que você concorria? Não era? Era o quê? Eu não vou falar, não. Você quer conversar sobre isso hoje? Depois a gente vai falar sobre isso, então. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Muito Segundo do dia, por isso que a gente tá com a mesma roupa. Eu troquei porque eu pus um casaco. Ele lembrou aí eu tenho que usar frio. casaco. Ó, passar um pouquinho sobre esse casal que veio aqui. Casal de alunos, nossos alunos da Brabo Concurso. O Felipe não tem o sobrenome, é Felipe? Felipe Moura. Felipe Moura e a Evelyn Nunes. Um casal que foi aprovado no concurso do TJ São Paulo, concurso que a gente aqui na casa faz estrago, a gente aprova muita gente no TJ São Paulo, então a gente trouxe aqui, os dois já foram reprovados e agora aí a outra cadeira, né, cadeira de aprovado, e a gente quer saber um pouco dessa história aí. Então começar The Ladies First, primeiras mulheres, então perguntar para a Evelyn, como é que foi esse negócio de concurso público? Foi o Felipe que trouxe, você que já tinha esse desejo, como é que foi? Há muito tempo, né? Desde que a gente começou nosso relacionamento, a gente começou a traçar rumos para entender o que a gente queria da nossa vida e principalmente financeiramente, profissionalmente. E a gente conversando, eu conversando com ele, ele falou assim, poxa, a gente podia tentar concurso. Dei algumas ideias também. A gente vem do Rio, então lá os concursos são diferentes, a gente tem tribunal também. Mas a gente começou, no caso ele começou, né, quando a gente começou a conversar em relação a isso, com bombeiro, algo que não tem nada a ver, né, com os tribunais. E foi a primeira prova que ele prestou. Eu fiz também a prova, mas nem estudei, não fiz nada. Ele começou uma preparação ali tímida ainda para o bombeiro, um oficial de bombeiro, há muitos anos atrás. E depois de fazer a prova que a gente foi recalcular a rota, que a gente falou assim, gente, não é tão fácil assim, não é tão simples. Né, a gente foi ver o que a gente realmente queria para essa questão de concurso. Porque a gente já tinha visto muitas pessoas falarem sobre concurso, que o concurso muda vidas, que você pode ter uma carreira mais consolidada, você ser estatutário tem seus benefícios. E nessa época eu vi um vídeo seu no YouTube. Né? Na época não era o TJ, era o INSS, os vídeos do INSS. E eu assisti a semana inteira e tal. Aí eu conversei com ele. Falei assim, poxa, conheço o Matheus e tal. Eu já tinha visto outros vídeos seus já anteriores. Mas numa época que eu ainda não pensava no concurso. Eu falei assim, pô, a gente podia dar uma chance e tal. Ver como é que é. Porque a gente estava meio sem norte mesmo, sabe? Quando a gente começa a estudar, a gente acha que vai ser um estudo muito parecido com o que a gente estudava para a escola. Eu tive uma base até legal na escola. Mas é muito diferente você estudar para uma prova de escola, você estudar para um vestibular e você estudar para um concurso. Nessa época eu já fazia faculdade, já fazia engenharia. E a gente conversando, e eu falei assim, vamos tentar ver por onde a gente vai começar. Aí começamos pela turma do INSS. Né? A gente comprou o primeiro curso, começamos a estudar ali, ele começou muito mais do que eu, com muito mais afinco do que eu na época. Eu comecei a estudar para o INSS, comecei a ver um outro mundo, porque as matérias são muito diferentes da escola, né? Infelizmente, a gente não tem na nossa base curricular constitucional, administrativo, né? Infelizmente, deveria ter, mas a gente não tem. Eu tive facilidade com algumas coisas, né? A questão de raciocínio lógico, português, porque eu já tinha uma boa base da escola, mas as partes mais do concurso mesmo, por exemplo, o direito, para mim, era um bicho de 7 cabeças, porque eu sempre fui muito das exatas, então quando eu fui para a área do direito eu falei, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E eu gostava do conteúdo, fazia alguns projetos na faculdade mais sociais, e eu gostava da área do direito, assim, mas eu não entendia muito bem ainda, né? O curso me deu um norte muito bom nesse sentido. Aí fizemos a primeira prova do INSS, tomamos uma bomba muito grande, porque a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo ainda. Aí a partir daí a gente sentou de novo, reavaliou e falou, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o próximo INSS, a gente vai estudar para outro concurso. Aí daí que surgiu o TJ. Ver aquele boom do TJ, né? A Brabo ainda não era Brabo, ainda era curso 360. Nossa Senhora! E aí a gente falou, o TJ ele tem uma possibilidade muito grande de vagas.
é em outro estado, pra gente tinha essa dificuldade do outro estado, mas a gente pensou e avaliou e falou, não, tem uma quantidade muito boa de vagas, então faz todo sentido a gente se dedicar para algo que realmente vai valer a pena. Porque, infelizmente, no Rio a gente tem uma quantidade menor de concursos, né? Os concursos são muito espaçados. A gente falou, não, vamos tentar pro TJ. Todo ano tem TJ. Então, se a gente não passar no primeiro, a gente passa no segundo, vai passar no terceiro. Uma hora a gente vai passar. Aí que a gente começou a estudar de fato. Porque até então a gente estava bem perdida. Aí a gente pegou o método, foi esmiuçando, fomos começando a estudar. Aí foi a escolha do TJ, a gente fixou no TJ e não saiu mais do TJ. Legal. E aí... Já entraram os dois juntos. O Felipe já entrou no projeto, já fez o concurso de bombeiro, no caso, só você fez, né? Ela fiz, mas eu não estava estudando, não. De corpo, Foi de Alegre. Foi de Cleiton. Foi de vai que eu dou uma sorte. Esse é muito bom, né? Foi de Cleiton. E aí, Felipe, você decidiu também que era carreira pública, os dois decidiram. É bom que é um casal, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? 5 anos. Isso aqui tem pressão aqui pra casar depois. A gente já vai sair daqui com a data organizada. Pode ficar tranquila, viu, Evelyn? Eu organizo tudo aqui. Não, a gente pressiona um pouco, mas fica tranquilo, vai dar certo. Porque a gente mora, o pessoal fica falando assim, vocês vão casar quando? Tá enrolando a Evelyn. Não, então, é até passar no concurso. Aí passou agora até tomar posse. Tomou aí depois posse. Mas eu acompanho o diário, então você fica despreocupada, que eu vou acompanhando. Vi lá a posse... Opa, já manda mensagem pra ele. Já manda mensagem pra ele, já com o anelzinho, assim. Isso. Link do anel. Link do anel. Muito bom. E nessa busca aí pelo concurso do TJ, por exemplo, que vocês acabaram prestando, você tem uma certa facilidade na matéria de exatas, né? E aí apanha um pouco na matéria de direito, né? É maior, né? É maior, mas é mais fácil. Mais fácil de aprender. Mais fácil de aprender Sim. direito do que aprender matemática. Informática, matemática, isso normalmente a galera reclama mais e é o que mais reprova depois, no fim das contas, no TJ. E durante a preparação de vocês trabalhavam, só estudavam? Como que era? Durante a nossa preparação, a gente trabalhava. O que acontecia? Quando a gente começou a estudar para o bombeiro, foi até engraçado. Porque antes de eu conhecer a Evelyn, eu não tinha nenhum interesse em concurso público, né? Eu estudava música. Eu fazia parte de um conservatório de música e trabalhava em mercado de madrugada, aí saía do mercado 5 horas, ia pro centro da cidade, pro conservatório. Aí geralmente saía do conservatório 12:30, aí chegava em casa 2 horas, ia dormir para acordar e repetir o mesmo ciclo, né? Aí quando eu a conheci, eu já tinha na minha cabeça uma ideia de que, infelizmente, né, o nosso país é um país que a arte não é muito valorizada, né? E eu também queria um nicho da música que era um pouco mais difícil de você conseguir um espaço, que era o nicho da música clássica, né? Então, eu já tinha essa ideia na minha mente, só que quando eu a conheci, né, no decorrer do nosso relacionamento, começou a criar em mim um sentimento de que eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso ter uma forma de conseguir dar um conforto para minha família, um conforto que eu não tive, né, por assim dizer. E ela veio com a ideia, ela veio conversar comigo sobre a ideia de concurso público, né? E ela veio mostrando o concurso do bombeiro, né? E eu falei, não, vamos, bacana. E como você falou mais cedo, eu tinha essa ideia de que, vai que eu dou a sorte de conseguir marcar as questões certas e passar, né? E a gente tentou o concurso do bombeiro, a gente foi atropelado. Mas fez parte. Não podia, né? Tadinho, pensei ele atropelado, o bombeiro tem que salvar. Não, mas fazia parte, eu realmente não sabia como estudava, né? Eu não tive uma base forte. Eu vim de escola pública, do fundamental até minha formação no ensino médio. Então, Tamo junto. Era basicamente, galera do fundão. Era basicamente isso, né? A escola que queria fazer tudo para aprovar o aluno. O aluno chegava no ensino médio e não sabia praticamente nada. Eles querem que você passe, não pode ficar lá atrapalhando. Quando eu saí da escola para estudar para concurso público, me deparei com um mundo totalmente diferente. Me deparei com matérias que era até engraçado, que eu falava para ela assim, não, isso daqui eu nunca estudei. Ela, não, você estudou isso. Eu falei, não, cara, eu não lembro. Ela, você não lembra? Porque você veio de escola pública, mas você estudou isso. Então, foi algo muito difícil para mim. Foi uma barreira muito grande.
Você tá igual a história do livro que eu conto, né? Você não começou do zero, você começou do negativo. Exatamente. Teve que pedalar um pouquinho pra chegar no zero. Exatamente. É até engraçado, porque assim que a gente começou a namorar, ela falava que quando eu mandava mensagem pra ela escrevia muita coisa errada. Ela falou assim, cara, você escreveu... Isso aí é a chance de bloquear e nunca mais. Não, ela falou assim, não, eu sempre tive um probleminha com isso, mas eu dei uma chance. Então ela falou assim, e cara, matemática, eu sempre tive problema com matemática, com português, tudo que envolvia matéria básica. Entendeu? Também. Então quando eu comecei para um bombeiro, eu me peguei perdido. Quando eu sentei para fazer a prova, que veio a primeira questão, eu falei assim, eu não faço ideia do que é isso. Entendeu? Eu não sabia, não entendia nada de gramática, nada, praticamente nada. Então, depois que a gente tomou esse baque, né, da prova, a gente sentou e conversou. Falou assim, cara, é concurso que a gente quer? Se é concurso, a gente tem que tornar isso algo mais profissionalizado, né? E tinha a questão de ter que trabalhar também, né? Na época que a gente começou a estudar pro INSS, eu só tinha um trabalho no momento, né? E não pagava muito, entendeu? Trabalho de mercado, você basicamente é escravidão, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado, então... Não, é pesado. Basicamente... As folgas nos dias aleatórios, é muito difícil. Você não tinha feriado, você não tinha domingo, entendeu? E a gente começou a preparar para o INSS. Começou já com... Quando a gente começou, era até engraçado, porque quando você apresentou, né, o método de estudo, eu falei assim, eu não sei como é que eu vou fazer para estudar assim. Entendeu? Eu nunca tive eu nunca fui apresentado essa forma de estudo. Minha forma de estudo era copiar tudo que estava escrito e simplesmente responder, não me preocupar com revisão, entendeu? E quando você começa a estudar para concurso público, tem aquela preocupação de que ninguém vai te cobrar. É você e você. Se você não estudar, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e você vai continuar na mesma. Na escola, não. A escola, eu tenho que estudar para passar. Às vezes nem estudar, né? Porque o ensino público... Só para passar. Eu só tenho que passar. No concurso público, não. Gostei disso, e é muito real. No concurso público, ninguém vai te cobrar. Pode ser que às vezes é o sonho de alguém, minha mãe... Cara, é você e tal, e é isso. Mas também tem uma diferença que eu sempre fui muito ruim na escola, né? Eu fui sempre o pior aluno de quase todas as turmas que eu participei. Então, eu ficava de recuperação todo ano, aqui em São Paulo, chamava Projeto Verão. Projeto Verão era eu de recuperação lá, fazendo alguma coisa. Não era para ficar fitness, não. Era Projeto Verão. Aprendeu... Nem era para aprender, né? Era para alguma coisa... Só você ir, você já dava certo pra você poder passar de ano. Só que o concurso público, diferente de tudo que eu tinha feito até então, era sempre... Quase tudo era uma imposição. Minha mãe falou, você tem que trabalhar, aos 14 anos tem que trabalhar, não tem o que fazer. O concurso foi uma decisão minha. Então, ao mesmo tempo que ninguém te cobra, você, quando toma uma decisão, se cobra. Eu acho que é isso que aconteceu com vocês, né? Claro que tem vocês dois, né? Um apoia o outro, mas eu acho que é uma cobrança muito pessoal, né? Sim, teve até um momento, um momento interessante na nossa vida, que foi o que eu falei pra ela, eu falei com ela, eu falei assim, cara, foi muito importante a gente ter escolhido começar a estudar junto. Porque teve uma etapa da nossa vida que eu comecei a desanimar de estudar. Aí ela falou assim, vem aqui em casa, vamos conversar. E ela desceu a lenha. Falou assim, cara, você tem que estudar, você tem que estudar. O que está acontecendo? Por que você desanimou? O que você quer para nossa vida? E ela começou a conversar comigo. Ela me deu um chá de realidade. Aí eu falei assim, cara, não, realmente, eu vou voltar pro eixo. Porque quando a gente fica um tempo estudando, parece que o que mais começa a pegar é o psicológico. Porque parece que não vai chegar. Parece que não vai chegar. Parece que você estuda e não aprende. Parece que todo concurso que você faz, você é atropelado. Eu até falei brincando com ela, falei assim, cara, eu falava pra ela assim, cara, eu sei que eu sou burro. Então eu sei que eu tenho que estudar mais do que você pra aprender algo que você demora menos tempo que eu vou aprender. Só que eu estudo e tipo assim, saio de... Melhoro 2 pontos, 3 pontos. Você estuda menos que eu e melhora tipo 7, 8 pontos. Entendeu? Então, mas foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu me nivelava por ela. Eu sabia da capacidade dela, então eu sempre ficava disputando com ela. E ela sempre ficava me provocando. Assim, cara, não vai conseguir me passar. Entendeu? Você pode estudar, mas... No simulado, vocês competiam no simulado que a gente faz? A gente corrigia. Quando chegava no final, ela, ganhei. Tá certo, vou estudar mais.
Isso aí gera uma motivação extra. Eu falo, arruma um parceiro de estudo, nem que seja para competir com ele. É ótimo. É muito bom, porque às vezes você não estudou, aí o outro vem e fala, e aí, como é que foi seu dia? Nossa, consegui estudar 2, 3 horas. Aí você fala, puta, eu não estudei nada, ele conseguiu estudar, ele agora o simulado depois. Aí começa a passar um filme, deve acontecer isso com vocês, né? Sim, tinha essa briga, briga saudável, né? Essa briga saudável. A competiçãozinha. Dedo no olho. Tranquilo. Molha a cadeira do outro para não estudar. Tira o acesso. Vocês compraram 2 cursos diferentes, vocês compraram um e dividiram? A gente comprou, ele comprou um, aí eu comprava outro. Depende, a gente ficou uns bons anos estudando. Aí a gente sempre renovava ou ele. Vocês começaram a preparação quando? Pro INSS. Vamos falar pro INSS porque já estudou. Não, foi 2022. Isso, em 2022. Foi. Porque era curso 360 do INSS. Era mentoria 360. A gente começou no INSS, era interessante, porque quando a gente começou, a gente estudava junto. Assistia as aulas juntos. Só que depois de um determinado momento, cada um foi para um lado. Como assim? Ela se sentia melhor assistindo as videoaulas, eu me sentia melhor com a apostila. Porque eu falava para ela, falava assim, cara, como eu tive uma deficiência muito grande em português, todo o meu período letivo, eu vou pegar a apostila porque a prova ela vem escrita. Então eu tenho que praticar essa questão de... Exatamente. Forçar a leitura, interpretação de texto. E eu não gostava de ler. Nunca gostei de ler. Então era um sacrifício. Mas e hoje? Você consegue ler? Não, hoje... Entendeu? Eu falei para ela que a leitura, ela não é uma escolha. Quando você quer... mudar de vida, a leitura na vida de uma pessoa não é uma escolha. Ou você torna a leitura um hábito, ou você não muda de vida. Total, concordo. Entendeu? Então, foi essa questão. Ela tinha muito mais facilidade com leitura do que eu. Entendeu? Então, ela me ajudava muito. Ela ajudou muito, muito. Matemática, então... Eu tô vendo aqui o brasileiro. Deixa eu ver agora. Eu pegava... Ela tem 3, só que eu pegava tudo dela. Ele ainda perdeu alguns. Eu ia colocando, a gente sempre que chegava uma, ou eu ou ele colocava no braço as pulseiras. Tem uma que é do 360 ainda. Tem, eu vi ali, parece que tem uma mais antiga. Só a Mariá tem a do 360. A Mariá e ele. E aí ainda perdeu ainda algumas. E me conta aí, vocês passaram por uma transição da Brabo Concursos, né? Não só a transição de nome, mas a gente se profissionalizou muito mais, né? Hoje a gente tem um padrão diferente. O que mais mudou? Isso é uma curiosidade mais minha mesmo. O que mais mudou na Brabo Concursos ali, né? Ou hoje, o que vocês veem lá no curso, você fala, caramba, isso aqui melhorou muito. Enfim, o que você pode citar? Eu acho que o conteúdo de vocês sempre foi muito bom. Isso ajudava muito. Eu acho que se não tivesse sido tão bom lá atrás, vocês não teriam conseguido nem melhorar. Nem ter a quantidade de alunos, né? Ter engajado o pessoal. Então, assim, o conteúdo das aulas é muito parecido, né? As gravações são mais novas, né? Foram outros professores, foram atualizando os professores. Mas o geral melhorou no sentido de que vocês tinham mais disponibilidade pra gente de material. Os materiais foram só acrescentando. Provas antigas, resoluções de provas antigas, material para questão... Quem é responsável mesmo? Por essa parte? A rainha da pamonha. Só pra saber, né? Porque ele só me escracha, então... Não, mentira. Só brincadeira. Quando a gente começou, tinha as aulas, a gente tinha apostila, mas o conteúdo era mais enxuto, né? Não tinha tantas questões, não tinha essa questão da correção ainda dos exercícios, né? Isso foi passando com o tempo. A gente literalmente veio da plataforma antiga, né? Do 360 para nova. A plataforma nova é muito melhor, também de acessibilidade. Você ter o mobile também ajuda muito, né? Para celular, onde você estiver, você pode estudar. Essas questões ajudam muito. Mas, assim, o conteúdo, a base, para mim, a mesma e sempre foi de qualidade. E teve essa questão porque eu sempre estudei pelo celular, né? E na época que era o 360, era no navegador. Sim. Quando teve essa transição para Brabo, saiu o aplicativo. Aí eu falei para ela, assim, cara, ajudou muito. Ajudou muito. E teve essa questão, eu até falo brincando para ela, eu falei assim, cara, o curso da Brabo é engraçado porque só falta eles falar a hora que você tem que acordar, a hora que você tem que dormir, o que você tem que comer, o que você não tem que comer. Porque no ecossistema de concurso público hoje em dia, é muito difícil um curso achar espaço. Porque a gente sabe como é que está o mercado de concurso público, né? E quando vocês vieram, realmente vocês vieram revolucionando. Porque
principalmente quando teve a transição para Brabo. A gente tinha uma dúvida em relação ao direito, acho que foi direito penal, não foi? A gente mandou mensagem pro pessoal lá que ficava na mentoria, e ele mandou, acho que 3 áudios. Um de 10 minutos, acho que um de 8 minutos. Douglas Ponte. E um de 12 minutos. Eu ia falar isso, eu acho que foi o Douglas. Ele tirou nossa dúvida, tirou dúvida que a gente achou que não tinha. Aí eu falei assim, caraca, cara. Falei pra ela, falei assim, cara, outro nível. Vocês ganharam, a gente já ia. Foi nesse dia que eu falei pra ela, eu falei assim, amor, vamos ficar na Brabo, porque... Pô, a gente tinha uma dúvida. Dúvida de um áudio de 3 minutos, eu acho que resolveria. Mas não, ele explicou toda a questão pra gente, né? Explicou dúvidas que poderiam vir futuras e falou assim, cara, a hora que vocês precisarem, vocês podem mandar mensagem que a gente vai estar aí pra responder vocês. Aí eu falei assim, amor, ganhou a gente. Ganhou a gente. A gente sabia que não tava sozinho. A gente sabia que tinha toda uma equipe ali por trás, pra hora que a gente precisasse, tava ali com a gente. Entendeu? E depois veio a questão de resolução de prova, de questões... até falei pra ela, falei assim, é engraçado porque a maioria dos cursos, antigamente, você assinava o curso e tinha que assinar uma outra plataforma de banco de questão. Uhum. Quando a gente começou a fazer a Brabo tinha praticamente a plataforma de banco de questão. Uhum. Né? Tinha um professor corrigindo as questões, o professor Felipe Loureiro me ajudou muito. Nas básicas, né? Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. E eu até falava pra ele, brincando pra ele, falava assim, cara, ele ensina como se estivesse ensinando pra uma criança de 5 anos de idade, que é exatamente o que eu preciso. E é o que ele faz. Carioca também, mais ele fácil, é carioca, né, pra vocês? O sotaque. O sotaque mas é que ajuda? ele deu aula há muito tempo em escola, então ele tem uma didática realmente muito boa. Exatamente, isso ajudou muita gente. E eu falei pra ela, falei assim, cara, ganhou a gente. Entendeu? Tanto que a gente sempre ia renovando o curso. A gente pegou do TSE, a gente pegou... Eles não pagam cheia, mas só paga meia agora. Só paga meia agora. A gente pegou várias, TSE, da Caixa. Teve alguns concursos que a gente pensou, né, em fazer, como o TSE e a Caixa. A gente pagou e depois a gente falou, não, vamos continuar no TJ mesmo, porque é o TJ que a gente está estudando, já estava estudando há bastante tempo. Acaba abrindo outros concursos, né, e a gente... Dá uma vontadinha, né? A gente paga, a gente começa a estudar para o concurso, aí passa uma semana assim, não, vamos voltar para o TJ, porque era o TJ mesmo que a gente queria. Eu acho que isso é muito importante, você escolher um objetivo. Obviamente, a gente sabe que tem concursos que demoram muito para abrir, né? Uhum. E por isso o TJ é tão bom, porque tem uma regularidade maravilhosa. Então, assim, se você puder escolher o TJ e continuar ali, continuamente estudando para o TJ, quando chegar na próxima prova, você vai estar muito próximo de passar. Uhum. Foi o que aconteceu exatamente comigo. As 2 provas que eu fiz 2 provas antes, né, da última prova, e eu ficava, tipo, por 2 pontos, 3 pontos. E eu falei assim, não, uma hora esses 2 pontos, esses 3 pontos vão cair. Então, você continuar fazendo aquele mesmo estudo, uma hora vai chegar. Uma hora você vai conseguir terminar de absorver aquele finalzinho ali de conteúdo para você poder conseguir passar. O TJ realmente é uma ilha, é um concurso que muitos convocados, uma frequência muito alta. E a Brabo concurso é piada, né? O que a gente aprova lá. Inclusive, você estava falando da apostila, essa daqui que é a mestre em questões. Apostila de questões. E é legal a apostila física porque você pode fazer, refazer e tal, não depende da internet. Porque senão você tem que meio que ficar refém, né? Claro, assinar alguma plataforma, pode assinar. Mas fica refém, né? Tem que ficar pagando lá, né? E aí também chega uma hora que vai minando. E foi até engraçado, que quando a gente resolveu dividir o que a gente faria, né, em relação a digital e a físico, ela é mais pro lado do digital. Então a gente pegou deu certinho, hein? Um tablet pra ela conseguir estudar, e eu fiquei com as apostilas físicas, porque eu sempre gostei mais de papel. Papel também. Entendeu? Parece que eu consigo absorver melhor. Você tá com quantos anos, Felipe? Eu tenho 27. 27, é bem novo. 27. Eu consigo absorver melhor essa questão. E quando a gente começou a estudar para esse concurso do TJ, foi interessante, por quê? Porque a gente não via de uma constância. Por quê? Porque os concursos que a gente foi fazendo, acumulamos dívidas. Viagem, tinha concurso que a gente tinha que dormir no local, então a gente acumulou muitas dívidas. Então a gente falou assim, cara, vamos dar uma diminuída, não parar, mas diminuir o tempo e focar em trabalho. Então, nesse período do TJ, eu tive que conseguir outro trabalho, né? Aí eu trabalhava à noite, saía do trabalho à noite, ia para um trabalho que era mercado também, que era de dia. Só que aí acabava mais ou menos 5 horas da tarde, 5h30. Aí eu consegui ir para casa, estudava um pouquinho e dormia nas condições. Né? O bom do trabalho noturno, na época, é que não era todo dia. Então tinha semana que era segunda, quarta e quinta. Segunda, quinta e sexta.
Então, eu tinha uma margem para descansar ali, né? Mas... Pequeno, hein? Mas isso prejudicou muito... Eu falo para ela, isso me prejudicou muito em relação à preparação. Porque o foco não estava sendo total no concurso. Né? Mas, felizmente... Tinha que pagar as contas, né? Sim. Felizmente, quando eu estava próximo da prova, eu recebi férias, né, do concurso do trabalho que eu estava. E o outro trabalho, eu fui mandado embora porque o meu chefe me pegou estudando. Né? A gente tinha 2 horas de almoço. E como eu tinha vindo de outro mercado, eu já sabia como trabalhava em mercado. Então ele estava gostando muito do meu serviço. Ele até falou, você trabalhou onde? Eu falei, pô, gostando muito de você. Quer assinar a carteira? Aí eu fiquei meio assim, porque eu já estava no trabalho. Mas falei, não, se der para ficar assim, não, sem problema. Até que um belo dia, eu fui pro galpão, né? Eu almoçava, era 2 horas de almoço. Eu almoçava e tirava outra hora para estudar, fazer questão. Aí ele me pegou estudando. Aí ele falou, pô, tá fazendo o quê? Eu falei, não, estudo pra concurso. Então ele, pô, bacana. Eu falei, Ele, pô, tá quanto tempo estudando? Eu falei, pô, tô estudando há tanto tempo. Ele, pô, legal. No outro dia, eu nem cheguei a entrar no trabalho. O rapaz, o encarregado veio conversar comigo. Ele falou assim, então, cara, olha só, queria falar com você que você tá sendo desligado. Eu falei, por quê, pô? Ele tava gostando do meu serviço. Então, eu não ia falar não, mas ele pegou você estudando. Ele ficou meio assim, porque ele falou que em breve você vai embora. Cara, isso me irrita profundamente. Cara, eu liguei pra ela chorando muito. Falei assim, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Entendeu? Eu falei assim, cara, não é possível. A gente se sente impotente, né? Exatamente. Falei, cara, não é possível que só porque ele me pegou estudando, ele me mandou embora. Mas a malice vem para o bem, né? Eu foquei na minha preparação e consegui, né, melhorar a questão da pontuação, porque ela falou que ficava por 2, eu ficava por 10. 12 pontos. Talvez era 20. Eu falei, você que não é possível, eu estudo. Se fosse por 2, tava bom, né? A montanha tava maior pra ele. Mas... De repente, 2 questões ficou ótimo, né? Porque isso é outra coisa, né? A galera vê aprovado e reprovado. E teve uma fase da minha vida que eu comecei a passar perto ali, né? E claro que gera uma frustração, porque, pô, fiquei tão próximo. Mas também eu olhava e falava, pô, deve ter uma galera lá pra trás que queria estar aqui reprovando por pouco, porque já é um indício muito forte que daqui a pouco você vai conseguir estar dentro da nota, né? Se você não parar, não desistir e continuar melhorando, acho que isso é um outro ponto. Conta aí, você estudava quantas horas mais ou menos por dia? Você tem a noção? Na época que eu estava em um serviço só, eu estudava entre líquida, mais ou menos 4 horas. Bastante. Líquida. Aí quando tava com 2 serviços? Quando tava com 2 serviços, caiu para 2 horas. Pô, mas mesmo assim é muita coisa, porque 2 trabalhos. Às vezes era 1h30, às vezes era na condução, entendeu? Eu usava muito a questão de ouvir a aula. Tinha vezes que eu não conseguia pegar o caderno, eu não conseguia, ficava ouvindo, principalmente atualidade. Entendeu? Eu ficava ouvindo a aula para conseguir, porque eu até falava para ela, falava assim, cara, eu não ligo de trabalhar em 2 locais diferentes, mas eu preciso estudar. Porque se eu não estudar, parece que meu dia foi em vão. Porque parece que eu não andei. Eu fiquei parado. Entendeu? Então, nem que fosse para ouvir, às vezes fazendo questão em pé no celular, no trem, e ela ficava muito preocupada comigo. Porque teve vezes que eu tive que tomar energético para conseguir dar continuidade. Mas nos 2 trabalhos, infelizmente, foram bem poucas horas que eu tinha para estudar. Entendi. E você, estudava quantas horas? Eu, na minha preparação, variou um pouco, porque a maior parte eu estudava e trabalhava também. Além de estudar para o concurso, eu fazia faculdade. Eu concluí a faculdade quase junto com a segunda aplicação do TJ. Então, no final, eu ainda estava fazendo TCC e estudando e trabalhando, tudo junto. Então, assim, nos melhores dias, mesma coisa que ele, 3, 4 horas. Às vezes era aquele horário de almoço ali que a gente pega para poder estudar. E no finalzinho, a prova foi cancelada no ano passado. Eu sentei com ele, a gente conversou. Eu estava num trabalho que estava sugando a minha alma, levando tudo de mim. E a gente conversou, ele falou, não dá para você continuar estudando. Tá faltando muito pouco para você passar. Se você continuar trabalhando do jeito que você está trabalhando, você não vai conseguir passar na prova. Vai novamente repetir o mesmo erro dos outros anos, por 2 pontos, 3 pontos. Aí a gente conversou e, assim, a gente que precisa trabalhar e estudar, a gente não quer sair do emprego. A gente fica pilhado. E como é que a gente vai pagar as contas? Como é que vai ser? E, querendo ou não, por ser a gente ficar fazendo essa ponte Rio-São Paulo, a gente acaba gastando mais, né? E nesse meio a gente conversou,
Um dia eu fui pro serviço, estava chovendo muito, eu fiquei um mês doente direto, não estava conseguindo, fiquei um mês sem estudar praticamente perto da prova, porque eu pegava muita chuva, eu de moto para o serviço, pegando chuva todo dia e voltava praticamente destruída, gripe, não sei o quê, dormia para acordar para trabalhar no dia seguinte, repetia. Aí a gente conversou, ele falou assim, não dá para você estudar do jeito que tá. Aí eu falei, não, vou sair, vou abrir mão para poder estudar, falta tão pouco, vai ter a reaplicação. E eu teria, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses até a reaplicação. Aí eu saí do serviço e falei, vou estudar. Eu passei a estudar muitas horas por dia. Passei a revisar tudo que eu podia revisar, eu revisava. Tinha dia que eu estudava muitas horas, 8 horas. Tinha dia que não dava. Você fica muito cansado, você fica pilhado. Você pensa em outras coisas, você pensa em conta, você pensa no futuro, no passado. E como é que você pagava suas contas? Ele pagava minhas contas. Ele? Pô, Filipão, você é o cara. Você trabalhava em 2 trabalhos e aliviou, né? Sim. Essa questão... Isso é uma parceria que eu acho que raramente eu vi em concurso público. Então, parabéns para os dois, porque... Eu ficava, da mesma forma que ela ficava preocupada comigo, eu ficava preocupado com ela. Porque teve essa questão que ela falou de que ela realmente quase sofreu um acidente. Ela estava muito cansada indo para o trabalho. Ela basicamente saía de casa 6 horas da manhã e chegava quase 7, 8 horas da noite. E ela vinha, na época ela vinha de moto numa via que era extremamente perigosa. E ela mandou mensagem falando assim, amor, quase fui atropelada. Aí eu falei, não, cara, olha só, sai do trabalho. Ela ficou, não tem como sair, tem conta. Eu falei assim, cara, sai do trabalho que eu vou dar um jeito da gente segurar as contas enquanto você estuda para esse concurso. Depois que o concurso passar, você pode pegar um trabalho e a gente voltar a pagar as contas, mas sai. Ela ficou meio assim, mas saiu. Né? Até engraçado que o chefe não queria mandar ela embora. Eu falei assim, não, claro que ele não vai querer te mandar embora. Você faz trabalho para 4 pessoas. Entendeu? Por que você tá tão desgastada? Só que eu sempre falei para ela, eu não lembro onde eu vi você dizer essa frase, que quando você estuda para concurso, você trabalha, você tem que se dedicar a alguma coisa. O trabalho, você tem que entregar aquilo que você é pago para entregar. Você não pode dar toda a sua energia no trabalho porque você não vai ter energia para dar no concurso. Entendeu? E eu falei para ela, só que ela não conseguia. Porque ela falou assim, mano, não consigo trabalhar assim. Eu falei assim, cara, então sai. Sai, dá todo o seu gás pro concurso, as contas, a gente vai pagando do jeito que dá e vai... O que não dá pra pagar, a gente joga pra frente e vamos segurar, entendeu? Porque eu conseguia trabalhar nos dois serviços, eu não ficava me expondo ao perigo, né? A moto ficava com ela, eu ia de condução. Até porque era mais tranquilo pra mim, mais seguro, até porque eu não dormia. Ficar voltando de veículo, podia sofrer um acidente, entendeu? Então, foi mais fácil de eu segurar esses 2 trabalhos, né? E principalmente quando veio as férias, foi mais fácil. Porque vem aquele valor das férias, entendeu? E quando veio as férias, eu tive mais ou menos, acho que umas 3 semanas, assim, até chegar ao concurso para conseguir estudar. Então, foi a hora que falei assim, vamos dar o gás. Não vamos pensar em conta agora, vamos dar o gás. Quando passar, e foi o que aconteceu. Caramba, que história, hein? É, bacana. Muito massa. É porque, assim, eu entrevisto aqui no podcast e eu gosto de trazer a galera que estuda para esse perfil de cargo, né? Cargo de nível técnico. Porque volta e meia, às vezes, no podcast, nada contra, mas o cara é auditor, o cara... E talvez de realidade muito diferente, né? Então, você com 2 trabalhos, trabalhando no turno de madrugada, ela com trabalho que chegava tarde, desgastada, correndo risco e tudo mais. Então, assim, histórias de brasileiros, né? Pessoas reais. E o que me impressionou muito é o apoio que você deu e o apoio que vocês se dão, assim. É um negócio bem bonito. Por isso que a gente já vai marcar a data do casamento. Sim, o Douglas, inclusive, que explicou tudo, foi ele que saiu daqui com a data do casamento. Então, tá tudo conspirando. Mas eu fiquei bem feliz de ouvir essa parte especialmente, de ver o quão determinado você foi e entendeu o momento dela e que, pô, tá tão perto, a gente segura aqui. E acho que vai ser uma lição para quem estiver ouvindo aqui. Sim. E aí, então, enfim, durante a preparação vocês tinham esse lance de estudar. E aí fizeram a prova. Como que foi depois? Conferiu o gabarito? Como é que foi? Um ligou pro outro? Eu fico curioso essa parte. Não, a gente faz tudo juntos. E no dia da prova a gente caiu no mesmo lugar. Pô. Sério? Porque meu nome é Evelyn e Felipe. Então, a maioria das provas a gente faz junto. Nos mesmos lugares.
Foi uma loucura a prova, uma loucura. Porque... A próxima vocês pedem pra fazer em dupla, né? Pô, então, a gente estudou junto, a gente vai fazer junto aqui, mas pode ficar tranquilo, a gente já tá acostumado. A gente pega informação com outra aqui, mas... É tranquilo, ninguém vai... A gente só não cai na mesma sala, mas nos mesmos locais é quase sempre certo da gente cair. E foi muito difícil pra mim, particularmente, porque eu adoeci na semana da prova. Então, eu fiquei assim, não, vou tomar os remédios aqui, não vou no médico, porque se eu for no médico vai piorar, talvez o médico queira me dar alguma coisa mais forte, não sei o quê. E eu fiquei uns dias antes da prova, ali naquela última semana da prova, meio desesperada, porque minha garganta inflamou muito, e eu tenho esse problema de garganta desde criança. E eu imaginei assim, pô, vai prejudicar no dia da prova. Não fui pro médico, vim fazer a prova com febre, tomando os remédios, enfim. Falei, não, só anti-inflamatório vai resolver, a garganta vai segurar, não sei o quê, remédio de febre. Não fui ao médico. Aí vim fazer a prova. Antes eu tivesse ido no médico. Vim fazer a prova. Quando a gente chegou aqui, eu cheguei em São Paulo, a gente chega sempre muito cedo, né? As provas são à tarde. A gente chegou cedo e tudo mais, e eu já estava com febre de manhã. Aí eu tomei medicação, me alimentei, falei, vamos pra prova, vai ser o que der pra fazer. Quando a gente chegou lá, antes de eu entrar pra prova, eu falei, vou tomar outro remédio de febre, porque vai que dá febre na hora da prova. E, de fato, assim, graças a Deus, não tive febre durante o início da prova, assim, foi bom, o estado de saúde deu uma segurada boa. No final da prova, que eu comecei a sentir que o efeito do remédio foi passando. Aí eu comecei Bate de uma vez o cansaço. Eu fui começando a ter aquela moleira e eu tava vendo que tava ficando com febre, mas já tava no final da prova, eu fiquei mais tranquila. Mas foi muito engraçado, que eu abri a prova, eu comecei a ler, eu falei assim, gente, não foi a VUNESP que fez essa prova, foi a FGV, eu tenho certeza que foi a FGV. Foi trocado. Não, assim, a gente tá acostumado com o padrão da VUNESP, né? E teve esse cancelamento, a reaplicação. Quando eu abri a prova, principalmente a parte de direito penal e tal, a gente tá acostumado. A gente tá acostumado com o nível, e veio num nível muito acima. Eu falei, gente, se eu não passei nas outras, não vai ser nessa aqui que eu vou passar. Porque a prova veio muito diferente do perfil. Claro, assim, no geral, dava para fazer a prova, mas a nota de corte com certeza ia vir muito mais baixa, porque a prova veio muito mais difícil. Mas ainda assim, eu não esperava. Eu falei assim, do nível que veio essa prova, do estado que eu estou, os dois vão casar e eu não vou conseguir ir bem na prova. Falei, mas eu vou fazer, tô aqui, vou fazer a prova, vou dar o meu melhor, vou entregar a prova e vou embora. Quando a gente saiu da prova, a gente se encontrou, ele estava no portão, ele tinha acabado de sair da prova também. Aí eu falei assim, vamos estudar de novo, né? Atropelado de novo, Filipão. Falei, amor, próxima. Próxima, porque essa daí, eu falei assim, eu perguntei, qual a sua opinião sobre a prova? Ela assim, cara, não tem como. Aí eu virei pra ela e falei, então próxima. Bora. Próxima, vamos continuar estudando pra próxima. Entendeu? E tava o pessoal tava conversando ali fora e veio a menina conversar comigo, achei até engraçado. Ela falou assim, não, fiz prova pra procurador e tava mais fácil que essa. Eu até falei com ela, a garota reclamando muito. Eu falei assim, cara, realmente, ela não costuma vir assim a prova, mas eu acredito que pelo fato de ter uma reaplicação, eles levaram um pouquinho pro pessoal, entendeu? Acho que levaram pegou ar, a gente fala. Mas a gente não esperava. Levou o pessoal, é ótimo. Não, agora vocês vão ver, vocês querem outra prova? Então, vai ter outra prova. Então a gente não esperava. Até falei pra ela assim, cara, não vamos nem olhar a nota de corte, porque acabou. Quando saiu a nota de corte, e é muito engraçado, porque eu fiz pra cota, né? Quando saiu a nota de corte, pra cota veio 54. Pra geral pra ampla veio 70, né? Eu sabia a nota dela e sabia a minha. Quando eu tô num grupo do pessoal que passou, e tudo que sai 10h59, 10h30, eles estão lá colocando já no grupo. Não, saiu isso. Aí eu vi, nota de corte 54, eu falei, não, tem uma coisa errada aí. Aí só que primeiro eu fui na dela. Aí vi ampla, 70. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Você fez pra capital? Pra onde você fez? Pra capital. Na hora eu tava saindo da academia e ela tava no mercado. Aí eu olhei assim, vi a nota de 70, eu sabia que tinha tirado 70. Aí eu fui correndo até ela. Porque ela falou assim, se tiver que passar, vai passar você. Não tem como eu passar com essa nota. Aí eu falei assim, não, vamos ver, vamos esperar. Mas falando isso pra dar ânimo pra ela, mas eu também já não tava esperando nada. Entendeu? Quando eu vi que veio 70, eu fui correndo. Procurei, achei ela, dei um gritão. Eu falei, adivinha quem passou? Aí ela, você? Eu falei, a gente. Quando eu falei a gente, ela abriu um olhão assim. Ela não acreditou. Eu falei, aqui, 70. Caraca, quando ela olhou, ela se impressionou. A gente começou a
comemorar, né? Começou a comemorar. É igual eu falei pra ela, assim, é claro que a aprovação tá ali na nota de corte não significa totalmente que você vai assumir. Mas é algo que significa muito pra gente. É louco. Muito. Significa muito. Então, e tem muita chance, TJ, hein? Não, com certeza. Capital. Foi por isso que a gente escolheu o TJ e a capital. A gente fez tudo calculado. Eu sou meio doida com os números. Eu falei pra ela, falei assim, amor, eu estudava, mas não acreditava que dava. Só que parece que quando você sente o gosto da aprovação, você fala assim, cara, realmente dá. Eu sempre falei pra ela, falei assim, não, eu vejo o Matheus falando, eu vejo as pessoas falando, mas, cara, será que dá? Será que realmente é verdade? Porque você fica meio assim, parece que não é verdade. Quando você passa, eu até falei pra ela assim, cara, minha ficha não caiu. Eu acho que ela não vai cair nem quando eu estiver sentada ali trabalhando. Porque ela sabe a questão a minha questão da onde que eu vim. Fala assim, cara, na minha realidade, isso, você até falou no podcast, acho que a nomenclatura que você usou é concurseiro sem pedigree. Sem pedigree, E ninguém na minha família é concursado, meus parentes, ninguém faz parte do mundo dos concursos. E eu fui a primeira pessoa. Tanto que foi até engraçado que eu falei pra mãe, eu passei. Mas não conta pra ninguém, porque eu só vou deixar público... Quando for... ela contou pra minha tia. Esquece. Aí recebi um áudio de 8 minutos. Não, filho, não vou contar não, fica tranquilo. Oi, Claudinha, peraí que eu já falo com você. Não tá sabendo não, né? Exatamente assim. Aí eu recebi um áudio do meu primo de 6 minutos. Pô, cara, fiquei sabendo que você passou no concurso. Pô, parabéns e tal. E foi algo que significou muito pra mim, porque as pessoas não esperavam muito de mim, sabe? E eu ouvi pessoas falando assim, cara, como é que você fez pra estudar? Tipo assim, pô, tu é uma inspiração pra mim. A gente fazia parte de uma igreja, perto de onde a gente mora, que tinha um pessoal ali que era nosso amigo, e a gente saiu daquela igreja e foi pra outra, né? E eu recebi um áudio de um rapaz que era dessa igreja. Ele falou assim, pô, Felipe, quero te dar os parabéns pela aprovação, né? A mãe dele é muito amiga da minha mãe. Pela aprovação, pô, você sempre foi uma inspiração pra mim. Eu via você virando aí, trabalhando e tal. Pô, quero te dar os parabéns, dizer que tenho muito orgulho de você. Tipo assim, é algo que significou muito pra mim. Entendeu? Eu nunca falei isso pra ele, mas ouvi isso, ele fala assim, pô, quero saber se eu começar a estudar, você consegue me dar algum apoio, tirar dúvida com você, me fala como é que você estudou. E eu ouvi isso... Caramba, tá do outro lado. Significou muito pra mim, porque realmente, eu sempre falei pra ela, eu falei assim, eu sei que eu sou burro. Se eu sei que eu sou burro, eu tenho que estudar mais do que qualquer pessoa. Entendeu? E eu não me importo de... Até falei com ela, falei assim, amor, eu não me importo de estar em primeiro, em segundo, em terceiro. Filipão, mas burro não passa. Eu falei pra você, eu falo pra ela que eu sou um burro esforçado. Não, mas troca esse negócio de burro aí, que você não é burro, não. O que falta pra gente, faltava pra mim, faltou pra você, é base. Eu não acredito muito nesse negócio de ser burro, não, de verdade. Claro, capacidade, tudo pode variar, mas assim, esse negócio de falar assim, não, eu não consigo aprender. Às vezes o que você tá tendo dificuldade é falta de base, às vezes você não tem alguns conceitos que aquilo ali que daria condições de você acertar, entendeu? Que eu acho que é o seu caso, que veio de escola pública, assim como o meu também. Então, burro não passa, velho. Então, tira esse negócio da cabeça. Improvável. Eu diria que você é um improvável. Acho que a casa é melhor, né? Improvável. Sim, eu sou improvável. Então, eu tenho que ralar mais que o outro. Aí eu gosto. Realmente, quando eu passei, eu não acreditei. Eu falei pra ela, até hoje eu não acredito. Né? Na aprovação, eu falei assim, não, a dúvida tá sonhando e eu vou acordar a qualquer hora. Entendeu? E eu até falo brincando pra ela, falei assim, cara, se eu acho que eu tô sonhando só pelo fato de eu ter recebido a aprovação, eu fico imaginando no dia que eu for tomar posse. Nossa. Sentar pra trabalhar ali, eu falei assim, cara, porque meu trabalho sempre foi garçom, ajudante de pedreiro, motoboy, entrega, quando eu fazia entrega descarregando caminhão, eu fazia entrega numa favela chamada Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Pesado. E só tem uma entrada lá. É como se fosse um balãozinho que você entra para você chegar dentro da favela. E lá, normalmente isso acontecia, quando tinha confronto, quem tava dentro não podia sair, quem tava fora não podia entrar. Quando começava o confronto, a gente ficava deitado no chão, esperando o confronto passar para poder ir embora. Né? E eu falei para ela, essa é a minha realidade. Entendeu? Essa é a minha realidade. Chegar nos locais e ser prestador de serviço. Entendeu? Trabalho braçal. Até falei brincando pra ela. Falei assim, teve um dia que eu fui brincando no Leblon, que eu trabalho pelo restaurante de lá fazendo manutenção. De propósito, de social, certinho, cheguei lá. Quando eu entrei, o rapaz virou pra mim e falou assim, vai prestar qual serviço? Aí eu ri, né? Falei, não, vou fazer manutenção aqui na casa. Ele, não, beleza, só entrar por ali.
Então essa sempre foi a minha realidade. E passar num concurso que eu não conseguia imaginar. Eu sempre falei isso pra ela. Eu falei assim, cara, eu não consigo imaginar essa realidade, minha realidade mudando dessa forma. Entendeu? E ela sempre acompanhou de perto. Ela, se não fosse por ela me dando força, eu não teria conseguido passar. Entendeu? Porque eu sempre falei assim, cara, não vai dar. Ela falou assim, dá, cara, eu acredito em você. Acredito em você. Você não vê o potencial que eu vejo em você. Entendeu? Então, realmente, se não fosse ela do meu lado, falando assim, você consegue, eu não teria conseguido. A mulher ou ela te leva para baixo ou ela te leva para cima. Então, parabéns para Evelyn. Porque... Quando que é dia dos namorados? Dia 12. 12 de junho? De junho. Já semana... Vamos soltar o episódio deles no dia dos namorados. A gente começou a namorar dia 12. Ah, é? Aí, ó. Então vai estar completando aniversário, viu, pessoal? Então a gente vai soltar o podcast. Quanto tempo? 5 anos. Vai fazer 5 anos agora no dia 12. Bacana. Essa é uma boa história para soltar no dia dos namorados. Porque legal. É muito bonito de ver a parceria que vocês têm, né? E como é que um deu incentivo pro outro. Isso porque nem são casados ainda, só namoram, né? Ainda. Nós vamos... Nós Então agora... Porque quando às vezes você tá casado, né? Você já tem ali uma vida em comum com a pessoa. Isso, pra ela... Acaba às vezes... não acontece muito, mas é mais natural que isso aconteça, né? Se for acontecer do que dentro de um namoro, né? Que, sei lá, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua casa ainda, né? E é muito bacana de ver vocês já construindo essa vida agora. Filipão, você tem irmãos? Tem um irmão. Tem um irmão. E você começou a trabalhar, você tinha quantos anos? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos. 13. Trabalhei em lanchonete. Trabalhava fazendo açaí, né? Na época eu estudava ainda e trabalhava fazendo açaí ali. Dali eu fui para outra lanchonete. Dali eu fui migrando no serviço. Só que na época, como eu estudava música, eu trabalhava e estudava. Sempre foi nessa questão de trabalhando e estudando mesmo. Seu irmão é mais novo ou mais velho? Meu irmão é mais novo, ele tem 20 anos. Bom exemplo para ele, né? Como é que ele chama? Exemplo. Rafael. Aí, Rafa, você já pode seguir o exemplo do seu irmão e ralar. Desculpa, não tem mais. PJ, ó. Vai ter logo de novo. Né? Então vai ter. Eu falo pra você, aproveita, cara, enquanto eu tô aí. Porque uma hora eu vou terminar indo embora. Enquanto eu tiver aí, tudo que você precisar pra não cometer os erros que eu cometi, eu vou te ajudar. Mas quando eu for embora, fica mais difícil essa comunicação. Né? Legal. Aproveita, eu gostei disso. Aproveita que eu tô aí. Faz conversa de mãe, né? Um dia eu vou morrer, vocês vão dar valor. Exatamente, vão mesmo. Mãe tem muito ditado, né? E você pegou tudo isso aí quando você virou mãe? Você fala as mesmas coisas? Todas as coisas. Os memes que o Vinícius me manda é incrível. Todo dia. Como é que é aquela? Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Na sua cara, faço você comer. Se eu achar, bem pesado os meus. Com eles. Bem pesado. Mas muito bom, Filipão. Eu gostei de saber, acho que vai ser um bom exemplo para ele. E aí saiu lá, resultado, aprovação. O que vem agora? Vocês continuam estudando? Qual é o objetivo? Para só quando for nomeado? Já parou? Como é que tá a vida agora? Vamos ver agora a Evelyn, então. Da minha parte... Voltou a trabalhar? Eu tô prestando aula agora para jovem, adolescente, né? Tô dando aula de reforço para ficar mais em casa, juntar um dinheiro. Sim. E pra gente poder juntar dinheiro para poder vir para São Paulo, né? Porque, querendo ou não, a gente agora vai começar uma nova etapa. Eu parei de estudar para concurso por enquanto, né? Vou voltar a estudar quando a gente vier para São Paulo, já com outros objetivos, com outros concursos, provavelmente não mais na área de tribunal. Ele quer continuar na área de tribunal e direito e ir embora. A gente até comprou o TRT, no caso ele, né? Porque eu não estou estudando. Já comprou o TRT para poder continuar estudando. Mas o nosso objetivo... Já pensou, Filipão? Juiz? Já pensou? Eu falo para ela, assim, amor, o céu é o limite. É isso aí. Tenho vontade de parar de estudar. É isso aí. A gente não... De início agora, né? No início da aprovação, logo que a gente passou, a gente queria continuar estudando, né? Porque você fica meio bitolado ainda, né? Uhum. Você fica assim, não, eu tenho que estudar, porque a gente não... Parece que não tem o que fazer, né? Não é uma garantia, não é uma garantia. Obviamente, aí depois a gente sentou, conversou e falou, não, a partir de agora a gente também tem que voltar a juntar dinheiro, porque a gente tem que vir para São Paulo, a gente tem que ter alguma estrutura financeira. Você tá com quantos anos? 27 também, a gente tem a mesma idade. A gente do mesmo ano. Então, assim, a gente passou a tentar juntar um dinheiro para poder vir para São Paulo, para poder finalmente casar, né, amor? É porque quando passou por esse concurso, a gente sentou e falou assim, cara, a gente tem muita dívida.
Ainda que a gente tenha trabalhado para pagar as dívidas, né? Você vai fazendo mais, porque não adianta. Dívida de cartão, o que é? Dívida de cartão, dívida de empréstimo, dívida de tudo. Vocês moram com os pais? Sim. Mas é parcelado ou é dívida que tá lá, dá o dia eu pago? Como é que é essa? Não, parcelado. Vocês têm muita... Então vocês têm muita... Vou mudar o nome também. Vai falar que é burro, não é ser improvável. E não é dívida, isso é parcela. Parcela, isso. Muita parcela. Dívida é ruim. Parcela também é melhor. Mas parcela... Eu sou bom de copo, faço só isso. Mas fala que você tem muita parcela. A gente tem muito investimento. Investimentos para o futuro. A gente fez muitos investimentos aí, então a gente está um período mais... Não, é porque a gente acaba, né, vindo para São Paulo, a gente fez outros concursos menores... Viagem, né? Hospedagem. São Paulo não tem hospedagem barata, né? Não, nada. Não, você vai na rodoviária, até comida na rodoviária é caro. Tudo é caro. E se ficar lá perto da Cracolândia, quando você tem uns hotéis baratos, você cai no meio da Cracolândia. Exatamente. E assim, a gente não tinha um planejamento financeiro antes da gente começar a estudar. A gente não tinha recurso guardado para poder começar a estudar. A gente ia trabalhando e ia pagando com o dinheiro do trabalho. Então, assim, a partir do momento que eu fiquei sem emprego, que ele ficou sem o segundo emprego, o dinheiro reduziu muito. Então, a gente acaba tendo que acumular mais parcelas, né? Investimentos, a gente fez muitos investimentos. Só que vale a pena. Nessa questão eu tenho que bater muita palma pra Evelyn. Porque a gente ela sempre foi muito mais... sempre foi muito mais educada financeiramente do que eu. Então, com essa questão financeira, ela sempre conseguiu lidar muito bem. Ela falou assim, amor, a gente recebe tanto. Com esse tanto que a gente recebe, eu vou dando um jeito aqui, a gente vai conseguindo fazer os concursos. Então, mesmo com a quantidade de investimentos para o futuro que a gente tem, parece que ela sempre conseguia multiplicar o nosso dinheiro. Entendeu? Eu até falava brincando com meu pai, eu falava assim, pai, eu trabalho, tudo que eu recebo, eu falo assim, amor, toma o Pix. Porque, é até engraçado, eu falei assim, amor, tem que pagar IPVA, ela tá pago. Tem que pagar, tá pago. Então eu sempre falei assim, cara... Mão de ferro lá da Evelyn, ela que conhecia. Então, a gente pode comer lanche? Hoje não pode. Hoje não. Hoje tá complicado, entendeu? Então, isso eu tenho muito que agradecer a ela, que a gente conseguiu prestar os concursos que a gente prestou, porque ela tava gerenciando. E agora eu voltei para um segundo trabalho, né? Continuo estudando, mas bem menos. Eu estudo mais ou menos no máximo, assim, 1 hora por dia, só para não ficar sem ver matéria. O foco agora está sendo em pagar as parcelas e juntar dinheiro realmente. Entendeu? Então o foco está sendo agora mais trabalho. Lembra do que você falou para mim, você falou aqui, que o dia que você não estuda é um dia que você ficou parado no mesmo lugar. E principalmente para quem veio de uma realidade improvável, a gente nunca pode esquecer disso. Eu acredito que muita gente que às vezes pode estar assistindo agora, a pessoa ela só teve o trabalho, ela só viveu aquela em função do trabalho, a oportunidade que foi trabalhar e não estudar. E o que eu vejo ao longo de toda essa experiência que eu já tenho, inclusive eu pautei nisso quando eu tomei a decisão de estudar para concurso público, é que a pessoa que trabalha muito, ela não tem tempo de ganhar dinheiro, isso é verdade. Ela não tem tempo de evoluir, ela vai continuar sendo mal remunerada, vai ganhar um salário de miséria, vai depender. Então, se você tem uma única coisa que você pode focar, por exemplo, no seu caso, você pode estar em 2 trabalhos, que é a sua realidade agora, mas nunca para de estudar. Porque o dia que você parar de estudar, você vai se estabilizar naquele patamar e você não sobe mais. Então, se você estiver se desenvolvendo, daqui um pouco você ganha um pouco mais, daqui um pouco mais, daqui um pouco você vai ficando mais valioso, porque a gente é pago pelo resultado e pelo conhecimento que a gente tem. Então, o sucesso ele não é uma coisa que você corre atrás, o sucesso é uma coisa que você atrai pela pessoa que você se torna. E para você se tornar uma pessoa melhor, você precisa estudar. Então, o conselho que eu dou para vocês dois, olhando de fora, é nunca parem de estudar. Mesmo aprovados, pode ser para concurso, pode ser para qualquer outra coisa, mas nunca parem de estudar, porque é isso que vai garantir você ter um bom salário lá na frente. Assim, pra mim sempre foi assim, eu tive essa bênção. Desde pequena, os meus pais sempre me incentivaram muito a estudar. Foram pessoas muito humildes, né, que cresceram, que têm uma condição financeira até legal hoje em dia. E com muito esforço, com muito trabalho, mas assim, nunca deixaram que me faltasse o estudo, sabe? Era o melhor que eles podiam pagar ali na realidade deles, era o melhor, então eles iam fornecer aquela melhor escola na realidade deles. Sim. Sempre me incentivando
se hoje a gente não tem mais condições de pagar uma escola, que foi o meu caso no ensino médio, qual a melhor escola pública que a gente pode arrumar para você? Legal. A escola técnica. Então, você vai estudar para a escola técnica. A gente vai dar um jeitinho, nem que a gente tenha que se apertar para você estudar. Pagar um cursinho para você estudar para a escola técnica. Você vai para a escola técnica. Então, sempre teve esse investimento em casa. O meu pai é uma pessoa que não teve estrutura familiar para estudar e ele deu o jeito dele. Ele trabalhava, ele estudava, ele andava quilômetros por dia para poder conseguir estudar. E ele deu o jeito dele de conseguir, hoje em dia aposentado já, de conseguir fazer a renda, de conseguir ter as casinhas que ele tem hoje, porque ele foi atrás. Então, assim, tem sempre essa inspiração. A minha mãe é professora, então ela sempre me incentivou muito a estudar. Então, assim, os meus pais não me deixaram não estudar. Eu não tinha essa possibilidade. Você não era uma opção, isso. Isso nunca foi uma possibilidade para mim. Só que quando a gente, desde pequena, estuda, a gente vê a realidade ao nosso redor, a realidade ao nosso redor, às vezes, é muito difícil, sabe? De pessoas que cresceram com você, que estão do seu lado, e você olha assim, poxa, não é possível que não dá para ser diferente disso, sabe? Não dá para melhorar, ter um salário melhor, ter uma casa melhor. E, às vezes, até um linguajar melhor, um portar melhor. E eu não queria aquilo pra mim. Eu cresci com aquela percepção de, tipo assim, eu não quero ser assim, eu não quero crescer assim. Então, assim, os meus pais me incentivaram muito, isso foi uma base pra mim. Mas, com certeza, essa questão do estudo, de você incentivar, a pessoa que puder incentivar os filhos, os sobrinhos, os primos, os irmãos, incentivar o estudo faz toda a diferença na vida das pessoas, toda a diferença. Total, eu acredito também nisso e é o que você deixa de legado para a filha, é isso. É o exemplo, nem sempre às vezes você consegue dar tudo que você quer, mas o exemplo vai fazer com que a pessoa pense, né, o seu filho, sua filha lá na frente, quando vocês tiverem filhos, vai falar, pô, vão ver o podcast aqui, vão falar, pô, meu pai e minha mãe tava lá na batalha, na dificuldade, o meu pai com 2 empregos, a minha mãe passando perrengue também para ter que estudar, enfim, mas eles fizeram a parte deles. E é por isso que a gente gosta desse podcast, que a gente registra histórias, né? No fim, o que a gente está contando aqui é mais uma história de pessoas como vocês, né? Pessoas reais, improváveis, né? Principalmente no caso do Felipe, nesse caso de ser um improvável, e eu me identifico com isso. Então, o papel do podcast é isso, é trazer aqui, principalmente, pessoas que... eu não fico preocupado em trazer só o cara muito... passou, juiz, primeiro... Não, eu nem estou preocupado com esse cara, ele vivendo uma realidade muito diferente, quase sempre, é claro que tem as exceções, mas quase sempre ele vem de uma realidade muito diferente quando você vê, e eu já entrevistei muito desses cargos também, nada de errado com isso, sempre a gente tira muito aprendizado, mas quando vem gente guerreira, né, Lorena? Não, e que às vezes a gente já pegou juízes com histórias que começaram parecidas, assim, né? O começo sempre é assim, por mais que às vezes ele hoje é um juiz, mas ele começou ali... O Dr. Thales. O Braguini. Um exemplo disso, né? O Thales passou no primeiro cargo, um cargo técnico. Eu falei, o que você fez com o seu dinheiro assim que você recebeu? INSS, não foi? INSS. Falei, o que você fez com o seu primeiro dinheiro assim que você recebeu? Ele falei, paguei as dívidas. Exatamente. Tinha pego dinheiro emprestado e tal. E é assim para muita gente. Eu paguei o curso meu que eu tinha comprado na época para estudar para concurso público, dinheiro... A própria Nath e o Piola, eles também, apesar de terem, às vezes, uma condição familiar, né? Que todos os dias tinham um pouco melhor, mas eles passaram perrengue em São Paulo, morando junto, em lugar pequeno, comendo miojo. Então, assim, a propaganda. Nem estamos ganhando nada. Vai pagar miojo. nada. É comida de concurso. E é isso, hoje são os 2 promotores. Pega, você esquenta a água e miojo. Não façam isso, faz mal. E uma vez eu ouvi que cada vez que você dá um miojo para uma criança, uma fada morre. Toda vez que eu ouvi do miojo para Maria, eu falo, a fada tá morrendo. Toda vez, vai ficar na cabeça. Mas é isso, então a história de vocês é inspiradora também por isso, né? Pela união, e é assim que a gente começa. Ele tem um sonho aí de continuar e eu tenho certeza que vai dar certo. O que você poderia deixar de, sei lá, incentivo, palavra, o que você diria para alguém que está ali, está tomando a decisão agora ou, enfim, está na dúvida de estudar? Eu e a Eva, a gente conversa muito sobre isso. A gente fala que nunca é tarde para mudar de vida. Nunca é tarde, independente da idade da pessoa, independente da condição que a pessoa se encontre. Né? Eu cresci com pessoas que, infelizmente, foram para o mundo do crime. Entendeu? E eu tive uma escolha. Eu podia escolher ir por aquele caminho também, ou escolher conquistar o meu futuro com as minhas próprias mãos.
entendeu? Óbvio que a gente sempre teve uma fé, uma base de fé muito forte por trás, né? Algo a acreditar. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma base muito forte para mim. Minha mãe, ela parou no fundamental, mas ela nunca deixou parar de estudar, entendeu? E algo que eu levei para minha vida foi o estudo, né? Ainda que você tenha feito escolhas erradas na sua vida, né? Enquanto houver vida, há esperança, né? Eu entendo que enquanto há vida, você consegue fazer a coisa certa, você consegue escolher, né? Eu trabalhei com obra, eu trabalhei em todo tipo de serviço, né? E fui aprovado, entendeu? Eu sou um improvável, de fato. Nem eu acreditava em mim mesmo, entendeu? Mas eu continuei. Então, eu acredito que, independente da condição da pessoa, independente do momento que ela se encontre, né? Se ela pode se agarrar a alguma coisa, é se agarrar à esperança, né? Esperança de que ela consegue mudar a vida dela, se ela quiser, né? Independente da condição que a pessoa se encontre. Então, o estudo, para mim, literalmente mudou a minha vida. E continua mudando, né? Bacana. Então, é o que eu acredito. Muito bom. E você, Evelyn, o que você diria para alguém que está aí no início da jornada ou está querendo decidir? Eu estou dando aula para criança e para adolescente, às vezes eu dou aula para pessoa mais velha, e eu converso muito com eles em relação ao estudo, né? Porque, infelizmente, a geração mais nova está cada vez mais desinteressada em relação ao estudo. E eu vejo até os próprios pais não incentivando mais essa questão do estudo, né? Tem as novas profissões, enfim. E eu converso muito com eles sobre isso, porque são crianças que às vezes não têm uma realidade muito boa também. Então, a perspectiva deles é, no melhor dos mundos, conseguir ser um youtuber, sabe? Eles nunca pensam em algo que possa estudar, porque muitos deles nem acreditam que pode chegar ali através do estudo. Tem crianças que falam assim, tia, eu queria ser tanto um advogado, eu queria ser tanto um médico. Eu falei assim, você é capaz de ser um médico, você é capaz de ser um advogado, você é capaz de ser o que você quiser. Mas, infelizmente, as escolas e as famílias, às vezes, não incentivam mais essa questão do estudo. E até para o pessoal mais velho, né, que às vezes eu dou aula para um pessoal mais velho, que está querendo voltar a estudar, às vezes está precisando de um reforço, até no básico, do português, da matemática. E eu converso muito com o pessoal mais velho, eu tenho uma senhora que eu chamo ela de tia, e eu falo para ela, independente da sua idade, ainda tem tempo de você correr atrás. Ela voltou agora a começar a estudar, ela está querendo estudar para concurso, eu incentivo o máximo que eu posso, não, vai estudar sim, tem que estudar sim, existe esse método. Porque, querendo ou não, como o Felipe disse, enquanto tiver vida, a esperança de aquela criança que talvez o que fosse traçado ali para ela fosse um caminho de criminalidade, ela talvez seja um juiz, sabe? Talvez essa senhora que não se vê aos 50 anos voltando a estudar, daqui a alguns anos ela esteja concursada na área que ela quer. Então, assim, a esperança, a vida ainda pode mudar. E o concurso, ele não muda só a questão básica ali do financeiro da pessoa, muda a família inteira, né? É um amigo que quer estudar, é um primo que quer estudar, que vê você falando assim, se fulano conseguiu, a gente tem um amigo que fala muito isso pra ele. Se o Felipe conseguiu, qualquer um consegue. Então, assim, e de fato, qualquer pessoa consegue estudar. Qualquer pessoa consegue estudar. É fácil? Talvez na sua realidade não seja fácil. Talvez na minha realidade não seja fácil. Mas você tem que escolher o seu fácil e o seu difícil. É igual para alimentação, é igual para atividade física, é igual para todas as áreas da nossa vida. O que é mais fácil? Você tá num relacionamento muito difícil ou você tá num relacionamento que você, entre aspas, não considera muito difícil, mas que você tem que gastar muito esforço com aquele relacionamento? É o nosso caso. Talvez as pessoas não quisessem investir, como a gente fala, a geração atual fala, investir na planta, né? Talvez você não queira investir numa pessoa que ainda não tem uma carreira. Escreve errado no... Mais e mais. A gente... Você não quer investir numa pessoa que ainda não tem uma carreira consolidada. Mas talvez se você investir naquela pessoa, lá na frente aquela pessoa pode ser um juiz. Aquela pessoa pode ser um médico, aquela pessoa pode ser um promotor, aquela pessoa pode ser N coisas. Então, assim, eu acho que as relações estão muito vazias e isso vai pro estudo também, sabe? E é muito bom quando você se cerca de pessoas. Se você não tem essas pessoas, hoje a gente tem a facilidade do YouTube, né, das redes sociais, que tem essas pessoas que podem te incentivar a estudar.
Mas se você tiver pessoas que podem te incentivar a estudar, se cerque dessas pessoas. A gente teve a oportunidade de estudar enquanto casal. É muito bom você ter alguém ali do seu lado estudando, mas se você não tiver, seja essa pessoa para você. Porque só você pode mudar o seu futuro. Ainda que você tenha alguém do seu lado te incentivando, só você pode sentar e estudar. Muito bom. Eu adorei esse podcast. Vai ser um podcast romântico. Podcast de vai já subir vejo a coraçãozinho. Vai subir coraçãozinho. Isso. Muito bacana. Bom. Fiquei muito feliz de saber um pouco mais, né, da história de vocês, ver a transformação que o estudo fez, não só, mesmo antes de passar, eu falo isso, é curioso, né, a gente antes mesmo de tomar posse, a gente é outra pessoa, e é isso que eu acho que o concurso traz pra gente de mais importante, né, você se torna uma versão diferente, melhorada, mais disciplinada, com mais conhecimento, enfim. Só isso já valeria a pena, ainda que não tivesse nenhum resultado. Mas ainda tem, e vocês vão colher daqui um pouco, rezo, que logo, logo vocês estejam nomeados, morando em São Paulo, se vocês quiserem. Amém. Né? E depois, se quiser, pede home office, mais pra frente, enfim. É verdade, volta pro Rio. O TJ dá essa oportunidade também. Aí vai ser a escolha de vocês, né? Sim. Lá na frente. É isso, né, minha Lorena? É isso. Fiquei muito feliz também desse podcast. Obrigada pelo convite também da minha pessoa. De ter a oportunidade de ouvir, né, a história deles. Muito, muito bacana. Bem emocionante mesmo. Muito bom. A gente agradece o convite também. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal pra gente. A gente se sentiu muito lisonjeado e muito acolhido, né? Vindo pra cá. E muito obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado, Lorena. Entendeu? E se a gente puder, né, ajudar aí com a nossa história, para quem tá precisando, o pessoal ouvir de casa, que somos pessoas comuns, né? Sim. Então, outros improváveis que estejam ouvindo aqui, né? Muito bom a gente poder trazer pessoas com histórias tão legais. Então, eu quero agradecer. Eu sei que a viagem foi longa, ainda tem uma viagem longa de volta. Vocês vão poder conversar bastante. Comentar o que vocês acharam legal e o que vocês vão fazer daqui para frente, mas é sempre enriquecedor sair de casa também para falar e levantar uma bandeira do estudo, né? Vocês vieram lá do Rio, demoraram 12 horas, 12 horas, não é? 12 horas. 12 horas de viagem, mais uma hora que vocês demoraram para chegar lá, são 13 horas, mas por um motivo legal, vai ficar documentada a história de vocês e a gente pode conhecer um pouco mais. Então, quero agradecer vocês, Felipe e Evelyn, aí, por terem vindo, fiquei muito lisonjeado, já tinha visto algumas coisas que vocês tinham falado do curso e foi muito legal a maneira que vocês, toda a trajetória nos cursos que com a gente e toda a evolução e agora poder contar a história de aprovados. Se você aí gostou desse conteúdo, não esquece de curtir aqui, clicar no se inscrever e manda para algum concurseiro que você acha que é improvável. Algum improvável, manda esse conteúdo e para algum também que tá querendo arrumar um casal, um parceiro. Eu aviso aí vocês do casamento. A gente vai atualizar. Pode deixar. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.